Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de julho de 2024. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, de crescimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos auxilie na nossa caminhada. Né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Eu vou começar um pouquinho antes, porque eu parei no meio do parágrafo. Então, eu vou voltar ao parágrafo lá no início, quando diz assim, tais... Ô, Rose, Oi, Rose, diz sua página que na última aula eu não assisti. Eu tenho um livro igual o seu. Qual é a página que você tem? 59, começando o último parágrafo. Lá, Tá bom, obrigado. 59, diz assim, eu voltei algumas linhas antes, tá? Diz assim, as recordações podem avançar abrangendo o estágio do espaço, antes da reencarnação. Como é sabido entre os espíritas, até rever a existência anterior e ser do estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural como nos diversos transes possíveis, no caso, avançará até 2 e mais existências passadas. Então, ela está falando sobre aquelas regressões de memória, né? É o próprio Lenin que cita na mesma obra, tá? Que é o problema do ser, do destino e da dor, esta belíssima experiência, que também é citada por Gabriel Delany no seu livro A Reencarnação, colhida de uma informação que lhe prestaram outros ilustres investigadores dos segredos contidos nos refolhos espirituais da personalidade humana. Assim se expressa o grande escritor espírita no capítulo 14. Porque o Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, vai citar o mesmo fato. Mas ele diz, tipo assim, dizendo, esse fato foi citado por Leon Denis. Por Leon Denis, ele está usando o livro, esse fato. Eu trouxe aqui esse fato do Leon Denis, não da citação do Gabriel Delany. Aqui, eu vou ter que abrir aqui para ir lá. É esse aqui, ó. Esse fato, eu acho que vocês estão vendo, né? Esse fato foi um fato narrado pelo Leon Denis, no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, tá? Então, ele diz assim, quem quiser procurar, está no capítulo 14 do livro O Problema do Ser e Destino da Dor, As Vidas Sucessivas, Provas Experimentais. Então, o capítulo 14 do livro O Problema do Ser, do Destino. Alguns já são o problema do ser e do destino, outros ainda têm o problema do ser, do destino e da dor, mas é tudo o mesmo livro. Então, ele diz assim, o que eu vou narrar aqui, a Ivone colocou alguns trechos, mas eu peguei a parte maior para a gente poder compreender. O príncipe Adam Wisniewski, da rua, não vou ler o nome da rua, que está tudo em francês aqui, em Paris, dá-nos o seguinte relato que deve às próprias testemunhas, dentre as quais algumas ainda vivem, e apenas consentiram que fossem designados pelas iniciais. O príncipe Galitzin, o Marquês de, ele não cita o nome porque tem muita gente viva. O Leon Denis, ele tem esse cuidado, né, de não citar o nome das pessoas, porque algumas dessas pessoas, quando ele escreveu o livro, ainda estavam vivas. O príncipe Galitzin e o conde R estavam reunidos no verão de 1862, nas águas minerais de Homburg. Devia ser um retiro, um sítio, um hotel. Uma noite, depois de ter jantado muito tarde, eles passeavam no parque do cassino e lá encontraram uma mendiga deitada num banco. Abordaram-na, convidando-a para jantar no hotel. Após ela ter comido com grande apetite, o príncipe Galatizim, que era magnetizador, teve a ideia de adormecê-la,
depois de muitos passes, ele o conseguiu. Qual não foi a surpresa das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, só se exprimia num dialeto alemão pobre, pôs-se a falar muito corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por punição, por haver cometido um crime em sua vida precedente no século XVIII. Habitava, então, um castelo à beira-mar, na Bretanha, unindo-se a um amante, quis livrar-se do marido, precipitando-o ao mar. Quer dizer, ela e o amante mataram o marido dela, jogando o marido dela no mar, do alto de um rochedo. Ela indicou o lugar do crime e com uma grande precisão. Então, ela falou que ela contou, né, que ela e o amante tinham matado o próprio marido dela, né? Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B puderam mais tarde ir à Bretanha, nas cortes do Norte, separadamente, e realizar duas pesquisas, cujos resultados foram idênticos. Primeiramente, tendo interrogado muitas pessoas, eles não conseguiram informação alguma. Por fim, encontraram os velhos camponeses, que se lembraram de ter ouvido seus pais contar a história de uma jovem bela castelã que matara o esposo, atirando-o ao mar. Tudo que a pobre mulher de Hamburgo dissera, no estado sonambúlico, foi reconhecido como verdadeiro. O príncipe Galitzin, voltando da França, passou novamente por Hamburgo e interrogou o comissário de polícia a respeito daquela mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era desprovida de qualquer instrução. Só falava um dialeto alemão vulgar e vivia apenas dos mesquinhos recursos da prostituição. E, no entanto, quando ela entrou no estado sonambúlico, que ele, o príncipe, aí era magnetizador, ela contou que foi uma mulher rica, né? Uma castelã, mas que matou o marido com um amante. E aí, quando ela... E vi que é pouco tempo, né? Porque algumas pessoas até lembravam do fato, né? Então, algumas pessoas lembravam dessa história, né? Então, aquela mulher era uma mendiga, uma prostituta, né? E, no entanto, ela lembrou dessa vida passada, né? Vamos voltar agora para o livro da Ivone Pereira. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ah, tá. Interromper o compartilhamento aqui. Por sua vez, a gente dá um salto, porque esse pedaço que eu tirei aqui... Por sua vez, eu fiz isso porque tem gente que não tem o livro de recordação da mediunidade. Por isso que eu estou colocando, né, o PDF. Por sua vez, Gabriel Delany, o erudito escritor e cientista espírita, não é menos pródigo em seus importantes livros quanto ao assunto. E se deixamos de descrever alguns exemplos por ele apresentados, será para não alongar demasiadamente a presente exposição. Ao passo que a revista Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, além de outros conceituados órgãos da imprensa espírita, constantemente relata notícias autênticas de pessoas que recordam, têm certeza de que viveram e como viveram em etapas reencarnatórias passadas. Apenas nos permitiremos ainda transcrever aqui um elucidativo trecho de Gabriel Delany, constante do capítulo 7 da sua obra Reencarnação. Gente, eu aconselho, quem não tiver esse livro, eu não sei se está sendo vendido ainda, porque é um livro antigo, mas pode ser que você encontre, com certeza, na estante virtual, no sebo, na Amazon, A Reencarnação de Gabriel Delany. Tá? É ótimo. Eu trouxe também um trecho que a Ivone só traz um pedacinho. Eu trouxe um pedaço maior do que o Gabriel Delany, no livro, ele vai apresentar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, está aqui. Esse aqui é o capítulo 7, as experiências de renovação. Deixa eu ver.
As experiências de renovação da memória, esse que é o título, tá? É o capítulo 7, as experiências de renovação da memória. É um resumo do capítulo. Então, diz assim, vimos no curso do capítulo precedente, que foi o capítulo 6, e deste, que é o 7, que a memória não é uma faculdade tão estável como poderia parecer à primeira vista. Esses, eu vou repetir aqui, Gabriel Deleuze, Leon Denis, eram os sábios que Ivone chorava. E esses livros, O Problema do Sentido da Dor, do Invisível, Reencarnação de Gabriel Deleuze e vários outros de Gabriel Deleuze, né? É perfeitamente exato que não conservamos a lembrança integral de todos os acontecimentos que nos sobrevieram no curso de nossa vida, visto que o esquecimento é uma condição especial para que o espírito não seja embaraçado pela inumerável multidão de lembranças insignificantes. É a palavra de Leon Denis, explicando por que nós reencarnamos com esquecimento, para que a gente não seja atrapalhado da nossa reencarnação, né? Por uma multidão de lembranças insignificantes. Mas, diz Gabriel Delany, contrariamente ao em que geralmente se crê, a perda das lembranças não é absoluta. Todas as sensações visuais, auditivas, táteis, sinestésicas que têm agido em nós ficam gravadas de maneira indelével na parte permanente de nós mesmos, a que os sábios chamam subconsciências e os espiritistas perispírito. Essas sensações, temo-la averiguado, podem renascer espontaneamente ou durante o sono sonambúlico, natural ou provocado. Cada estado anterior da existência atual renasce com um frescor e uma intensidade que equivalem à realidade. Parece, pois, que cada período da vida deixa, na trama fluídica do corpo espiritual, impressões sucessivas, impagáveis, formadas por associações dinâmicas estáveis, que se vão superpondo sem confundir-se, mas cujo movimento vibratório diminui à medida que o tempo se escoa, até o momento em que essas sensações ou lembranças caem abaixo do limiar da consciência espírita. Quer dizer, essas lembranças dos fatos das vidas passadas, eles vão como se superpondo essas lembranças. E conforme o tempo vai passando e as reencarnações vão passando, é como se elas afundassem cada vez mais na nossa subconsciência, né? Então, por isso eles caem abaixo do limiar da consciência própria, mas não desaparecem. Por qualquer motivo, de repente, um trauma, um choque emocional, uma lembrança dessa que está muito enterrada na subconsciência, pode vir à tona. Então, elas não desaparecem. Aí diz aqui o Gabriel Delany, desde que as coisas são assim, que o espírito é indestrutível e que é nele que se encarnam os arquivos de toda a vida mental e física, é na nossa mente, no nosso corpo mental, é natural supor que, se damos a esse corpo fluídico movimentos vibratórios análogos ao que ele registrou em qualquer momento de sua existência, far-se-á renascer do mesmo passo todas as lembranças concomitantes desse período passado. Quer dizer, se você, por algum motivo, sofre alguma coisa que faz com que esse perispírito tenha uma vibração, né, análoga àquele fato, o fato virá à tona. Tá? Foi o que sucedeu, como vimos, nas experiências de Richer, Bourru, Bureau, Pitres e outros. É lógico, pois, prosseguir a regressão da memória até além dos limites da vida atual de um paciente, por meio da ação magnética. Foi o que ela falou aqui, né? Olha o que a Ivone disse aqui. Ela diz assim, tais recordações podem avançar, abrangendo o estágio do espaço antes da reencarnação, como é sabido entre os espíritos, até rever a existência anterior
E sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural como nos diversos transes possíveis, no caso, avançará até 2 e mais existências passadas. É o que ele diz aqui, né? Que, pois, pode prosseguir a regressão da memória até além dos limites da vida atual de um paciente por meio da ação magnética. Assim fizeram os espiritistas e os sábios de que falei neste capítulo. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios, de vez que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado. Isso se deve a causas múltiplas, e a principal resulta, o que parece, do que se poderia chamar a densidade perispiritual, isto é, a imperfeição relativa desse corpo fluídico, cujas vibrações não podem achar a intensidade necessária para ressuscitar o passado, de maneira suficiente mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Então, dependendo da densidade perispiritual, mesmo sendo uma regressão de memória, né, magnética, induzida por um magnetizador, ele pode não chegar a esse passado, né? Acontece, por vezes, entretanto, que durante o estado de sono ordinário, a alma exteriorizada temporariamente do corpo encontra momentaneamente condições favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir isso. Então, você pode não conseguir relembrar através de uma indução magnética, né, de uma hipnose, mas no sono natural pode ser que você consiga. Dormiu, desdobrou, né, você possa conseguir. Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos no estado normal. Assiste-se, então, a uma revivescência de imagens antigas que dão àquele que as experimenta a impressão de que já viu cidades ou paisagens, ainda que nunca fosse lá. Né? Então, a Ivone traz para a gente esse texto de Gabriel Delany falando sobre a questão da regressão da memória. Agora a gente vai para outra página do livro da Ivone. Aí ela diz aqui: entretanto, a prática do espiritismo, o ensino dos espíritos da atualidade, também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações aflorarem do passado. E que não apenas os espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de lembrarem algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato se declare chocante, mesmo circulado de anormalidades e a revelia da vontade do paciente. Também poderíamos apresentar o nosso testemunho a respeito da regressão da memória, no estado de transe, como apresentamos as lembranças, embora restritas, da passada migração terrena, visto que será dever registrarmos os fenômenos autênticos do nosso conhecimento, a fim de também contribuirmos para apresentar lembranças, embora do passado, visto que será dever registrarmos os fenômenos autênticos do nosso conhecimento, a fim de também contribuirmos para a solidificação das tais espíritos. Passaremos, pois, a narrativa de acontecimentos que nos dizem respeito encaixados na tese e a presa. Mas antes ainda, eu trouxe aqui do livro Reencarnação de André Luiz, de Gabriel Delany, um outro texto que ele vai falar o seguinte, ainda falando desse tema, antes da gente continuar aqui com a Ivone. Aqui é o problema do livro Reencarnação, de Gabriel Delany, capítulo 7. Ele diz assim: porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a integridade de todas as nossas aquisições terrestres. E a memória acorda, então, completa nos seres suficientemente envolvidos. Então, ele diz o seguinte: quando o sujeito desencarna, se o sujeito é um espírito que já tem uma certa evolução, depois que ele morre e chega no plano espiritual, a memória dele desperta, porque até então
está passando pelo esquecimento, que está encarnado. A memória desperta, então completa. Se ele for um ser bastante evoluído, vem tudo, por maneira que podemos abraçar o panorama de nossa existência passada. Então, quanto mais evoluído nós formos, ao desencarnarmos, teremos um maior domínio sobre as nossas lembranças. Entendeu? Aí ele conclui o parágrafo e diz assim: é ainda difícil, na hora atual, saber com exatidão as condições da vida de além-túmulo. Entretanto, as numerosas comunicações obtidas há meio século no mundo inteiro permitem-nos fazer uma ideia geral do estado psicológico da alma depois da morte. Sabemos que a separação entre o espírito e a matéria produz um período de perturbação. A própria Ivone traz isso, se eu não me engano, no primeiro capítulo do livro Memória Suicida, numa nota de rodapé, é uma nota até grande, onde ela explica direitinho sobre isso, né? Então, sabemos que a separação entre espírito e matéria produz um período de perturbação, durante o qual a alma não tem consciência exata de sua nova situação. Aí a gente vai vendo de onde a Ivone foi tirando essas informações. Ela é estudiosa de Gabriel Delano. Ela fica como em um sonho e, ora, ignora todo o mundo material que acaba de deixar. Ora, tem vagado percepções que, misturando-se com suas lembranças, lhe dão uma espécie de existência normal, comparável ao delírio que acompanha certas doenças terrestres. É nesta categoria que é preciso classificar esses espíritos que ainda se creem vivos e cujas manifestações dão, por vezes, lugar aos fenômenos de assombração, tantas vezes verificados. Então, de acordo com a perturbação que esses espíritos apresentam depois de reencarnados, é que eles são classificados entre espíritos mais inferiores, menos inferiores, evocando-se os seres que se acham nesta situação. Só se obtém, as mais das vezes, respostas incoerentes. Pouco a pouco, porém, essa espécie de doença perispiritual tem fim, né? Essa perturbação, quer normalmente, quer sob a influência dos espíritos protetores, e a alma acorda, então, em seu novo meio, que é o mundo dos espíritos. E as lembranças da vida terrestre podem renascer em toda a sua integralidade, tá? Aí aqui eu vou agora para o livro, para tirar mais um pedacinho para a gente ver aqui sobre esse assunto, o problema do ser e do destino e da dor. Ainda tratando desse assunto, no capítulo 14, problema do ser e destino da dor. Acho que esse capítulo 14 é o das vidas sucessivas, tá? Capítulo 14, ainda tratando desse perispírito, tá? Para a gente poder, quando passar para o depoimento da Ivone, compreender bem o que ela vai dizer. O perispírito é um instrumento de precisão que registra, é o problema do ser destino, capítulo 14. Então, o perispírito é um instrumento de precisão que registra com uma fidelidade absoluta as menores variações da personalidade. Então, não há erro, não há erro. Todas as volições do pensamento, todos os atos da inteligência têm nele sua repercussão. Seus movimentos, seus estados vibratórios distintos deixam nele marcas sucessivas e superpostas. A Gabriela tinha falado sobre isso. Alguns experimentadores compararam este tipo de gravação a um cinematógrafo vivo. Na época que o Leon Denis estava começando o cinema, né? A um cinematógrafo vivo, no qual se fixam sucessivamente nossas aquisições e nossas lembranças. A projeção ocorreria graças a uma espécie de disparo ou de descarga causada ou pela ação de uma sugestão exterior, ou por uma autossugestão, ou então em consequência de um acidente, como vimos acima. Então, são formas dessas coisas ficarem gravadas no nosso espírito, tá?
Isso pode ficar gravado por uma espécie de disparo ou descarga, né, causado por uma sugestão exterior. Algo acontece com a gente e esse fato, né, ele grava no nosso perispírito, como se fosse uma descarga, né? Ou por uma autossugestão, quer dizer, a própria criatura se autossugestionando, ela pode gravar de forma indelével o seu Eu perispírito. lembrei daquele filme em algum lugar do passado. Sim, né? Você, ou aquela coisa mesmo, né, que a pessoa diz, eu sou um imbecil, eu não faço nada correto, eu sou entendeu? A pessoa está se autossugestionando. E dependendo da força, da energia, da carga vibratória que ela põe nessa autossugestão, ela pode deixar, entendeu? Marcado no seu perispírito, né? Essa sugestão através de como se fosse uma repercussão ou por um acidente. Já a influência do pensamento sobre o corpo nos é revelada por fenômenos observáveis a todo momento, em nós mesmos e em torno de nós. O medo paralisa os movimentos. A surpresa, a vergonha, o temor provocam a palidez ou o enrubescimento. Mesmo que você diga assim, agora eu vou ficar paralisado pelo medo. É uma coisa automática e você não tem o controle disso. Né? Alguém faz, você fica envergonhado, você não pode dizer assim, eu não vou suar, porque às vezes quando a gente fica muito nervoso, a gente começa a suar, ter taquicardia, você não pode dizer assim, pare de suar, pare a taquicardia. Fica vermelho? Ou ficar, né, enrubescido, né? Você não pode dizer para você, pare com isso. É automático, o seu organismo automaticamente faz isso, né? Então, por isso que ele diz aqui, a influência do pensamento sobre o corpo nos é revelada por fenômenos observáveis. Então, você pensa, aquilo influencia o teu organismo, sem que você possa evitar, tá? Então, ele vai dizer que o medo paralisa os movimentos, a surpresa, a vergonha e o temor provocam a palidez, o enrubescimento. A angústia nos oprime o coração. A tristeza profunda faz-nos chorar e pode conduzir com o tempo a uma depressão vital. Não é? Às vezes a pessoa passa, eu me lembro quando meu pai desencarnou, os primeiros momentos, por exemplo, quem estava com meu pai quando ele desencarnou foi minha irmã, que desencarnou de um acidente, ela que o levou até o hospital e ficou com ele na sala lá de socorro e assistiu ele tendo as paradas cardíacas, os médicos tentando reavivá-lo, até que não conseguiram. Depois ela saiu dali, ficou sentada no carro, quando nós chegamos, que ela nos deu a notícia. Durante 2 ou 3 ou 4 meses, ela ficou tudo bem. Parecia que não tinha problema nenhum. Passados esses 3, 4 meses, ela começou a entrar no processo de depressão. Que não tinha controle. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha assistido o desenvolvimento de um processo depressivo. Nunca tinha visto. Né? E ela começou, de repente, com uma tristeza, com uma vontade de não fazer as coisas, né? E eu e ela estávamos sempre desenvolvendo atividades do CO, estudos, cursos, aquelas coisas todas, né? E, de repente, eu comecei a perceber a falta de interesse dela por ir até lá e falar, vamos, não, estou cansada. E aquilo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Daqui a pouco ela não saía mais de casa. Daqui a pouco ela passou a se deitar, não levantava mais da cama. Ela emagreceu 30 quilos. Fazia inúmeros tratamentos médicos, tomava uma legião de remédios. Eu conversava com ela e ela sempre dizia, eu não consigo. Eu quero, mas não consigo, eu não tenho controle sobre isso. Era uma tristeza profunda que ela não conseguia vencer.
E aí ela começou a fazer tratamento espiritual, fez do Frei Luiz, né? E fez acompanhamento até com o espírita que é psiquiatra, não, Milton Menezes, né? Com Milton Menezes, aquela coisa toda, e ela começou, mas foi de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Não sei se você lembra, né? Ela ficou magérrima. E ela não tinha controle. Não tinha controle. Por isso que ele diz aqui: a angústia nos oprime o coração, a tristeza profunda faz-nos chorar e pode conduzir, com o tempo, a uma depressão mental. E depois ficou certo. Foi naquele processo da morte do desencarne do meu pai. Entendeu? Que ela passou ali. Houve um trauma muito forte dela assistindo meu pai morrendo desencarnado, os médicos em cima, eles fazendo massagem e ele tendo uma parada cardíaca, e ela gritando, falando: deixa ele morrer, deixa ele morrer. E ela assistindo aquilo. Ficou ali marcado. Foi um trauma violento. Mas só dali a 3 meses que ele começou. Tanto que a parte da morte do meu pai, era toda eu e ela que resolvemos tudo mais. Eu também passei por esse processo, só que a minha reação era outra. Eu sei que aquilo era um processo de depressão, mas eu trabalhei isso, sabe como? Trabalhando cada vez mais. Foi um período, aqueles meses iniciais após a morte do pai, que eu era muito ligado ao meu pai, onde eu abracei todos os trabalhos possíveis e impossíveis na casa espírita. Era. E porque eu sempre resolvi minhas coisas assim, entendeu? Se eu estou em desarmonia, eu arrumo coisa para fazer. E como eu tenho uma capacidade, quando eu estou fazendo alguma coisa, me desligar do externo, eu abraçava trabalhos até além da conta e me desligava do externo. E assim eu fui me administrando com a ajuda da espiritualidade, até que depois tipo assim, eu fui para o 800 e depois vim para o equilíbrio. Mas era um processo depressivo também. Mas que eu administrei de outra maneira, entendeu? E isso me ajudou muito. Então, ele diz aqui: estão aí diversas provas manifestas da ação poderosa do mental sobre o envoltório material. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mental tem muita influência sobre o nosso corpo físico e como nós somos encarnados pelo espírito. Aí o pessoal vai dizer assim: mas e com o desencarnado também é assim? Também. Também. O desencarnado, ele não tem corpo físico, mas ele tem perispírito, que é o corpo de relação dele no plano espiritual. Aqui, o nosso corpo de relação é o corpo físico. E o nosso mental afeta o nosso organismo físico, consequentemente, mata o nosso perispírito. O desencarnado, o mental, afeta diretamente o perispírito dele. E você também tem espíritos em estado de depressão. Você também tem, na mesa mediúnica, parecem muitos, em graves estados de depressão. E que precisam também do atendimento fraterno espiritual, que é o atendimento doutrinário da mesa mediúnica. Aquilo é um atendimento fraterno espiritual. Você encontra espíritos com grandes processos depressivos. Por quê? Porque é a ação do mental sobre o seu organismo. E o mental é poderosíssimo. Poderosíssimo, né? Tanto que a gente sabe a questão dos ovoides. Ali é a ação do mental, né? Sim. Vamos voltar aqui para Ivone Pereira. Pelo ano de 1942, minhas provações intensas, desde a infância, se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates, que então avultaram e adoeci gravemente, de um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada, durante 2 longos meses. Olha aí, em cima da cama. Em verdade, tal choque, mas não seria que um estado mais pronunciado
do traumatismo, olha aí, trazido pelo perispírito no ato da reencarnação, traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência. Então, ela se suicidou, o ato do suicídio marcou, traumatizou o perispírito dela. Tá? Então, aqui, ó. Tal choque, mas não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelos perispíritos no ato da reencarnação. No momento que ela reencarna e que o espírito, o seu perispírito, se integra ao corpo material, o perispírito está traumatizado pelo suicídio e vai afetar o organismo. E cuja primeira manifestação ostensiva certamente se verificou no primeiro mês de minha presente existência. Lembra quando ela era pequenininha, quase que ela foi enterrada viva? Ali foi a primeira manifestação desse trauma. Agora está tendo outra. O certo foi que, durante 2 meses, permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente com auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente. E no estado de letargia, não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Então, a pessoa do estado letárgico, quando ela volta, ela não tem lembrança do que ela vivenciou. E ela lembrava, então não era estado letárgico. Também não foi a catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos. E tampouco se tratava do transe sonambúlico, visto que também este não permite recordação dos acontecimentos desenrolados após o despertar. Que estado seria, então? Seria acaso a sonoterapia, provocada pelos guias espirituais, como caridoso auxílio pelo tratamento, né? A minha recuperação vibratória? Ou simplesmente uma das faculdades naturais em a nossa individualidade psíquica, daqueles ainda não bastante conhecidas, ou talvez unicamente o estado traumático? Que seja, pois, fenômeno a ser estudado, visto que aconteceu e que eu mesmo que eu sofri. Não posso verdadeiramente classificá-lo. A personalidade humana, como não mais ignoramos, é rica de dons e possibilidades espirituais. E é impossível que o próprio choque nervoso que me atingiu mecanicamente arrastasse as lembranças que se desencadearam, então, das camadas profundas da minha alma. Então, esse choque nervoso fez com que aquelas lembranças que estavam enterradas começassem a vir à tona. Também é possível que fosse a manifestação da misericórdia do alto, permitindo-me a explicação das razões porque eu assim sofria. Explicações que foram reconforto para mim, permitindo-me novas forças para peripécias futuras. Então, ela diz, talvez tenha sido a misericórdia divina que me permitiu lembrar do passado, avaliar o meu grau de responsabilidade e procurar meios de reparar os erros que eu cometi. Os 2 médicos requisitados para a minha cabeceira não encontraram doença em meu organismo físico. Prescreveram, então, tratamento para o cérebro, receosos de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Para a maior singularidade da minha situação, não foi tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegada à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local, além do estado de inconsciência em que me encontrei sem condições para qualquer providência a tal respeito. Então, ninguém levou ela para a casa espírita, nem ela pôde pedir nada, né? Não me recordo, senão vagamente, e como em pesadelo, do que comigo se passou na Terra durante aqueles 2 meses, porque eu não vivi na Terra. Então, ela não estava na Terra. Tanto que ela lembrava de coisas, lembrou de coisas depois. Porque do estado letárgico ela não lembraria. Então, não era letárgico. Ela lembrou. Disseram-me mais tarde que esperavam minha morte a qualquer momento. E que isso os parentes, os familiares. E que noites seguidas levaram por mim, esperando o desenlace. Lembro-me apenas de que certa vez despertei, sentindo o cérebro como que dilatado, tão grande que tive a impressão de que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que me encontrava. E tudo enxerguei como tinto de sangue, olha só.
Balbuciei algo no esforço supremo. Faça uma prece. Supliquei, mas tal murmúrio que as pessoas que me acompanhavam mais adivinharam do que compreenderam repercutiu dolorosamente em meu cérebro, como se estampidos violentos o destruíssem. Fazia uma prece que não foi por mim percebida, enquanto eu retornava ao primitivo estado. Creio que nessa noite, com efeito, eu desencarnaria, se nova intervenção de Maria de Nazaré, para cujo auxílio meus familiares apelaram, não me socorresse, como na infância, quando estive a risco de ser sepultada viva. Lembra que a mãe fez uma prece para Maria de Nazaré? A mãe novamente agora, ou os parentes, né, fizeram novamente. Não obstante, vivi intensamente da vida espiritual. Durante aqueles 2 meses, ela ficou lá no plano espiritual. E lembro-me de quanto se passou com o meu espírito enquanto o corpo material se mantinha assim inanimado. Revivi, então, episódios graves de minhas existências passadas e atrasadas. Existência cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente. Quer dizer, o sofrimento que ela passava agora era causado pelos erros do passado, né? É possível que Charles, que era aquele que ela considerava como pai, o meu espírito familiar me levasse a rever os fatos do passado, a fim de estimular em meu ver e meu ser coragem para as peripécias da reparação que se impunha. Como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me quando o estado traumático mecanicamente as aviventasse em minha consciência, por predisposições naturais em toda a personalidade, e, por conseguinte, também na minha. Então, quando ela começa a lembrar de tudo que ela fez, ela tem esses choques. E aí vem tudo, né? Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles, no século XIX, época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas, com longos babados, e vivia no casarão senhorial, conforme eu mesmo descrevia durante a infância, pois ele fora, com efeito, nobre europeu de família assaz conhecida na Espanha, em Portugal e na França. Pelo menos, nome que não me permitirei revelar por ordem do próprio Charles. Dessa forma, atingi também a existência anterior, antes dela ter sido essa mulher rica. Ela foi até mais uma existência anterior, como Gabriel Delante falou, que você pode ir até outras, né? Ela foi até uma existência anterior e me encontrei cigana, infeliz da Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria à frente de um palácio que eu rondava cheio de ânsias e amarguras, e onde pouco depois reencarnava. Ela reencarnou e foi viver nesse palácio, como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizei a porém apenas pequeno trecho da existência passada, mais interessante para estas páginas. Entre mente, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais com detalhes patéticos para mim mesma. Quer dizer, a lembrança do suicídio dela veio à consciência. Exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me não como insônia ou refletida no espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento. Vi-me primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo, alucinada pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados, recentemente desaparecidos, e de cujas mortes eu me responsabilizava. Charles, que era o pai dela encarnado, ela está encarnada, desesperada pela morte do pai e da filha. E Charles é o pai dela, que está com ela encarnado na época, né? E Charles seguia-me, e eu compreendia que ele amorosamente me divertia. E o pai dela dizia para ela: tem paciência e coragem, chama ela de Ellie, o nome dela era: minha filha, volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Pai e a filha morreram, ela ficou morando com o marido, e a filha morreram. Ela ficou morando com o pai. E o pai estava percebendo que ela estava entrando numa depressão profunda, por culpa, remorso, e o pai estava chamando a atenção dela. Ela dizia para o pai: está tudo perdido, é irremediável, meu pai, é irremediável, porque eles não voltarão para o meu lado. Olha só, a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam. Quer dizer, ela não fez conforme mereciam. E refazer com o mal que pratiquei. Respondi em desespero:
sem querer ouvi-lo, sem querer ouvir o pai. E pranto violento de verdadeira loucura seguia-se, estado como que pré-agônico, anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim, dizia o pai para ela, né? Lembra-te que sou teu pai e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu os quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa, por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos, Deus não nos negará auxílio. Ouve meus conselhos, obedece-me, Ele. Tenho direito ao teu acatamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. Ele está dizendo, você só está se preocupado com o filho e o marido. Está esquecendo que você também me deve amor, eu sou teu pai. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo, presa de angústias insuportáveis. Em seguida, aí ela já passa para outra cena, né? Vinha em preparativos para o suicídio, habilmente premeditado. Tomar uma carruagem e mandar a tocar para o local ermo, afastado da minha residência, uma chácara ou quinta em Lisboa, que até bem pouco tempo eu visitava durante os desprendimentos parciais do meu espírito. O boleeiro, porém, é o cara que dirigia lá a carroça, né? Carroça não, pelo amor de Deus, a carruagem. O boleeiro, porém, relutava em atender. Eu sabia que a carruagem era de aluguel e não a minha. Ao reviver a cena, mas ofereci-lhe quantia tentadora e ele partiu. Ele percebeu o desespero dela, não queria levar, até porque ela era uma pessoa muito conhecida da cidade, mas ela deu dinheiro e ele acabou levando. No local previsto, sentada sobre umas pedras, próximo a uma ribanceira que caía sobre um leito de grande rio, escrevi um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando seu perdão. A angústia mortal me oprimia o coração. E a dor insuportável do remorso e da saudade era que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o Tejo, de Portugal. Enquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como a daqueles que amei então. Entreguei o bilhete ao boleeiro, ordenando que o levasse ao destino. Ele relutou, ainda desconfiado, certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu finalmente, deixando-me dormir só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos e de meu esposo de então, que era o Roberto. Ou seja, aquele mesmo Roberto, cujo espírito me aparecia agora do presente, desde a infância. Reconhecendo-me só naquele sítio deserto, a alegria satânica acometeu-me. Está na cara que aí também entrou o processo obsessivo. Né? Outros espíritos estavam lá, alegria satânica, quer dizer, ela sentiu a presença de alguém. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me da ribanceira ao rio, sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas, como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo, e depois flutuando sobre as águas, para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas, eu vou até parar aqui, para em seguida voltar ao fundo, porque não vai dar para a gente continuar, tem coisas muito importantes aqui, né? Então ele diz aqui, né? Empapada de lodo, ela caiu no fundo do rio, ficou toda suja, né? E depois flutuando sobre as águas, para em seguida voltar ao fundo. Morreu. Ali ela morreu. Então, aqui vai a extensão das águas, vamos botar a data da semana que vem, dia 5. 5/8. Esse momento que ela se suicida, que ela cai sobre as águas, é aqui que está o grande trauma do perispírito dela. Né? Nesse momento, ela traumatiza o perispírito. Ela traumatiza o perispírito, né? Ou melhor, traumatiza. É um choque emocional, que é aquele detalhe, né? Depois que eu pulo, veio o arrependimento, né? Sempre veio o arrependimento.
naquele momento que você está se matando, né? No caso, na hora que ela cai na água, porque em outros casos não tem tempo nem de pensar, um tiro na cabeça, né? Ou agora, um veneno que não mata logo. Um caso como esse, que uma pessoa bate na água e começa a afogar, vem aquela coisa, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí não dá mais tempo. Essa emoção de saber que está morrendo é o trauma, a marca na mente. Aquele trauma fica registrado na tua mente, automaticamente carimba teu perispírito. Porque o choque emocional é na mente. E ele automaticamente passa para o perispírito. E essa marca vai ficar. Vai ficar. É aí que nós marcamos o nosso perispírito, e aí fica complicado. A partir daí fica complicado. Tá? Então, gente, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, que nos deu essa oportunidade, né, de ver esse depoimento dessa irmã, e a partir daí ela vai trazer todas as consequências, as problemáticas, com a ajuda de Leon Denis e Gabriel Delano, para a gente compreender a importância da nossa mente e a importância do perispírito, né? E a importância da nossa renovação moral, para que a nossa mente possa estar realmente harmonizada, porque estando ela harmonizada, o perispírito se harmoniza também. Agora, se a gente deixar, né, para lá, vai ficar complicado e você vai levar isso para a próxima reencarnação, como ela levou. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Esses livrinhos aqui. Não, então nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade de ouvir esse depoimento de Ivone Pereira, nossa contemporânea, porque ela desencarnou em 84, né? Deixando para a gente esse alerta para todos nós, porque ninguém está livre disso. No nosso grupo cultivo, ninguém está livre disso. Então a gente tem que se fortalecer para jamais tomar uma atitude dessa, né? Lembrando que o pai dela ficou o tempo todo ao lado dela, né? Somos nós dois, eu te amo, não se deixe levar, eu estou aqui te amar. Mas ela, né, movida pelo remorso, pela culpa, também por um certo egoísmo, presa só à dor dela, sem reparar que o pai também iria sofrer. E como ele sofreu, né? Depois, quando o pai recebeu a notícia, olha aí a confusão. Não imaginou que os que ficam vão sofrer. A pessoa não pensa isso, né? É só sua dor, e aí fica difícil, né?